Estamos em mais um papo. Hoje eu vou falar com a Iraci. Ela vai se apresentar. Então, aquilo que a nossa proposta, que é estar falando toda semana com pessoas que vêm do nosso dia a dia, que trabalham. A gente fala daqui do chão. Então, vocês que estão acompanhando a gente, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para a gente começar a ter mais engajamento. Dê seu like, deixe sua sugestão. E muito obrigado. Pode se apresentar, assim. Olá, sou Iraci, sou professora, já estou aposentada, sou Iraci Alfredo, é um prazer estar aqui no canal da Paula. Quanto tempo na educação? São 33 anos efetivo e eu me aposentei em 2018, mas eu não parei, então se contar mais os 4 já deram 37 anos. Sempre na labuta, na sala de aula e fora dela também, né? Sim, eu fiquei um período na sala de aula, depois eu fui para a coordenação e fiquei até me aposentar. E agora eu atuo como psicopedagoga, mas atendo individualmente alguns alunos. Se você tivesse a oportunidade de voltar para a sala de aula, você acha que você encararia novamente uma sala de aula? Então, eu penso o seguinte, a minha missão eu já cumpri, mas se fosse necessário, eu voltaria sim. Apesar que são novos tempos, outras situações, mas caso fosse necessário, eu voltaria sim. Você acha que hoje, a educação hoje, você tem 3 anos de 33 anos. O que você vê da educação hoje, se ela sofreu alguma degradação com o tempo, e quando mais ou menos você acha que isso começou? Eu acredito que no nosso país a educação ela é pouco valorizada. Então, a questão mais latente que nós temos hoje é a falta de compromisso e valorização dos pais para com a escola. Então, os alunos chegam na escola, a sociedade também valoriza pouco o trabalho da educação, do professor em si. Isso tudo gera, assim, um descrédito, né? E, às vezes, infelizmente, até alguns professores se deixam levar por essa situação e deixam de valorizar o próprio trabalho. Então, é uma coisa, assim, que vem ao longo dos anos, a pouca valorização da educação. Eu tenho até uma conhecida que um dia ela falou para mim, Paula, o projeto da educação é muito bonito. Sim, só que assim, tem muitos impasses. É uma verdade, né? Eu vejo assim, o trabalho do professor na sala de aula, independente se ele está na escola privada ou na pública, ele tem que exercer com esmero, né? Então, eu, enquanto professora, eu fazia o meu melhor, tanto na escola privada como na rede pública. Eu fui professora da rede municipal, me aposentei na rede municipal e eu vejo assim, em São José dos Campos, especificamente, existe um cuidado da rede municipal em valorizar a educação como um todo. Então, eu posso responder por essa rede que é a que eu trabalhei. E eu vejo assim, o engajamento, o cuidado, a supervisão, fazia com que o professor tivesse um ânimo maior, né? Até porque ele recebia, e acredito que ainda hoje, pelos contatos que eu tenho com amigas que continuam na ativa, existe uma preocupação de fornecer subsídios, capacitar o professor para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Mas o tete-a-tete, professor-aluno, a pessoa que está ali, ele tem que estar engajado e valorizar o seu trabalho, dando o melhor de si para que a educação de fato aconteça. Isso é bacana. Eu vejo algumas diferenças. Eu vim de São Paulo, né? E eu vim de um bairro bem periférico, na verdade. E lá a educação era terrível, assim. Muito ruim. Né? Os professores quase não iam. E até mesmo eu tenho um único filho e eu resolvi colocar ele na escola particular porque eu sei que em ensino, os professores ali não faltam. Então eu optei por isso. Justamente porque eu queria um ensino de excelência. Então eu e meu marido, a gente trabalha muito, luta bastante para que ele tenha um estudo de qualidade. Porque a rede pública, né, você vem da rede municipal, então eu vejo que a rede municipal aqui em São José dos Campos é muito melhor do que outros locais, eu vejo mesmo isso.
Mas a rede pública estadual, eu acho que ainda deixa um pouco a desejar. E esse foi meu medo em relação ao ASAF estudar na rede estadual. Eu vejo uma diferença grande. De outras redes eu não posso responder, né? Eu posso falar aquilo que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente vivenciou. Então, eu estive um período na Secretaria de Educação e eu vejo mesmo, assim, o cuidado mesmo de estar lapidando o ensino, fornecendo o melhor, acompanhando de perto. Então, toda escola da rede municipal tem uma equipe estruturada que dá o feedback para a Secretaria de Educação, e o acesso dos pais na escola é um caminho bem aberto. Se o pai quiser acompanhar, ele é convidado para estar presente. Então, isso faz uma diferença, né? E as escolas que eu participei, eu pude estar acompanhando todas as escolas de São José dos Campos, e eu vi assim, tem diferença? Tem. De bairro para bairro tem uma diferença por conta da própria comunidade, do engajamento, às vezes, da comunidade na escola. Mas o cuidado da Secretaria de Educação de fornecer o mesmo para todas, ele é verídico, ele acontece. Que bom. Eu queria saber de você uma coisa que hoje nos preocupa muito, né? E a gente, como cristã, eu tenho uma grande preocupação. Esse canal começou com essa preocupação. Se existe na rede municipal, se você já viu sobre doutrinação, ideologia de gênero, porque eu vejo muito se falar disso hoje, né? E dentro da sala de aula, dentro dessa parte do município, você vê essas coisas? Você acha que isso acontece? Eu penso que assim, a questão da doutrinação é um cuidado que a pessoa tem que ter. Dentro da escola, há muitos anos atrás, eu tive um caso, né, que a gente teve que estar lidando com isso. Existe, não é de hoje, é de muito tempo. Em algumas escolas eu acredito que exista sim, mas existe também o acompanhamento, né? Então, quando acontece algum caso que foge do princípio do respeito para com o aluno e chega na direção da escola, a direção da escola toma uma posição de conversa, de orientação, porque cada um vai responder por si, né? As pessoas têm direito a serem respeitadas, mas respeitar os valores de cada família, de cada adolescente. E a questão do jovem que vai para a universidade, acaba se afastando, eu penso que vem lá da base da família e do seu próprio acreditar, né? Se ele tem uma base sólida, ele vai aprender a lidar com as situações que vão chegar e ter um olhar diferenciado. Mas se ele não tiver, ele vai ficar sendo afrontado e não vai ter resposta. Uhum. Conheci vários professores que têm uma orientação sexual diferente, né? E eles eram, assim, pessoas super responsáveis, eram professores muito comprometidos e, particularmente, eu, enquanto orientadora, eu tive professores que eram, assim, o meu braço direito da escola. E eles nunca, assim, tiveram essa posição contrária de querer doutrinar ninguém. Estou falando daquilo que eu vivenciei. E eram pessoas que eu podia contar a todo momento, entendeu? Então, eu vejo assim, quando há uma confusão de papéis, a pessoa que você está falando, que aconteceu em outros lugares, eu também li a reportagem e fiquei assim, chocada, porque eu penso que na fase que a criança já é adolescente, já é adulto, ela vai escolher o que ela quer ser, né? Decidir pela sua própria orientação. Então, eu não tive problema, não posso falar que tive porque eu não tive. Eram pessoas, assim, comprometidas. Tive colegas que eles trabalhavam comigo enquanto professor na escola que eu estava orientando, e na outra escola eles eram diretores, e assim, pessoas totalmente comprometidas com o seu trabalho na educação. Ele não estava ali para doutrinar ninguém, estava ali para exercer a sua função com, assim, dedicação, responsabilidade, esmero. Então, eu vejo que existe, às vezes, uma confusão. Tive vários alunos que demonstravam que possivelmente no futuro iam decidir por uma outra orientação. E eram meninos, assim, comprometidos, meninas também, que eram aqueles alunos que eu chamava para trabalhar no serviço de orientação educacional, no setor de orientação educacional, e eram os mais dedicados. Então, sempre eles foram muito bem acolhidos na escola. Eu, particularmente, tinha um convívio muito grande, e o que eu deixava bem claro, respeite para você ser respeitado. Então, o respeito partia da direção para com eles, e eles também, na escola, não causavam nenhum transtorno.
Eu acho que o lidar com o diferente, todos nós somos diferentes, então a gente tem que ser respeitado e saber respeitar. Isso é essencial. Eu acho que esse é o papel da família, né? O papel da família é você ensinar aos seus filhos que todos nós somos iguais e que você tem que respeitar. Porque independente da opção, da religião, o respeito com o cidadão, simples assim. Eu acho que isso daí faz uma sociedade mais humana, mais feliz, né? Aí não fica toda essa separação que a gente vê hoje, né? Essa segregação social, né, que existe em todos os âmbitos, né? Eu acho que quando a gente ensina os nossos filhos, a gente não tem isso daí, né? É verdade. Então, e você vê nessa sua caminhada, nessa sua 33 anos de trajetória, né? O que você fala em relação à família a ajudar nessa parte da educação? Porque nós vamos tão mal, não só, né, passando São José, mas a gente vê isso tão mal. O nosso país vai muito mal. Então, só para deixar claro, eu sou de São Paulo também, eu sou paulistana, mas graças a Deus, assim, eu tive uma fase, né, mais antiga que a sua, que eu sou bem mais velha que você, mas quando eu vim para São José, eu tinha 14 anos. E quando você fala da família, a estrutura familiar é tudo, né? Meus pais eram pessoas bem humildes, mas assim, o cuidado do meu pai e da minha mãe, de estar tendo uma base. Então, nós tínhamos uma base cristã, bem sedimentada, né? E o cuidado, assim, o carinho, porque não é a questão financeira que vai resolver o problema de ninguém, mas é a questão daquilo que você pode proporcionar ao seu filho no acolhimento, no cuidado. Então, eu vim para São José, eu estava no meio da 8ª série, que hoje é o 9º ano. E é uma mudança grande, né? Uma mudança grande de uma cidade, de uma capital, para uma cidade que em 83, São José, era muito diferente de hoje, ainda era uma cidade bem interiorana mesmo. E o cuidado, eu vejo que a base da família é o que a Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. É a conversa, é o acolhimento, é estar naquele momento que a família está junto, você vai oferecer o melhor que você tem para o seu filho. E é o diálogo mesmo. O cuidado do seu pai e da sua mãe é o abraço, é aquilo que nenhum dinheiro do mundo vai comprar. Saber ouvir o seu filho, a escuta ativa, de acompanhar, de conhecer o seu filho pelo olhar, né? As minhas filhas, as duas moraram fora e a gente tinha, assim, o contato telefônico todos os dias, por videochamada. Então, pelo tom de voz, você sabe se o seu filho está bem ou não está. Isso foi uma coisa que eu aprendi logo em casa, desde pequena. Minha mãe sabia, quando a gente chegava da escola, se tinha alguma coisa, minha mãe já sabia, porque ela conhecia. Então, conhecer o seu filho é a coisa mais importante que tem. E cuidar, porque não é só gerar. Você vai gerar, mas você vai cuidar daquela criança. Então, o papel da família em relação à escola é reconhecer o seguinte, que a família, ela educa, a escola, ela ensina. E hoje a inversão de valores está bem isso. A pessoa, muitos casos, né, quase que a maioria, coloca na escola e a escola vai resolver tudo. A escola não vai, porque o professor tem 30 e tantos alunos, não tem como ele saber como cada um está. É impossível ele fazer isso. Por mais cuidadoso que ele seja, por mais dedicado que ele seja, ele não vai dar conta disso. O papel da família é acompanhar, é pegar o caderno, olhar todo dia, sem tarefa, comparecer nas reuniões, né, que o professor vai dar o feedback como a turma está, ir na escola, se dispor a colaborar. Às vezes a escola está precisando de um pai para ajudar em alguma coisa, o pai está lá presente, né? Eu tive o privilégio de viver em tempos mais passados, pai presente, os amigos da escola. E eu sei que hoje ainda existem esses pais que estão aí colaborando e fazem toda a diferença. As escolas mais ativas são as escolas que os pais mais participam. E a escola sempre está aberta. Eu acredito que a maioria das escolas de São José, tanto da rede municipal como estadual, eu acredito que também deva ter esse projeto de pais amigos da escola que vão lá para colaborar. Isso faz diferença? Faz, porque o seu filho está lá e o pai está presente, como nas escolas particulares também tem, né? Os eventos que os pais são convidados a participar. Todos vão? Não. Mas aqueles que vão são os colaboradores e os que fazem realmente a educação acontecer. Acho que isso é um papel essencial, né? Lá em casa, todas as reuniões, assim, a grande maioria, né?
vamos, eu e meu esposo. Nós um dois privilégio, vamos, né? nós dois. Isso é porque eu não tive essa base, né? Eu não tive. Então, assim, a minha mãe, ela ia em quase todas as reuniões, né? Que ela podia. Mas eu não tive isso. Então, eu vejo que o meu filho se sente seguro em saber que vão eu e o papai na reunião. Ele, assim, ele sente, a gente chega junto, ele se sente feliz, né? Que estão os dois juntos. E eu vejo que isso é muito importante. Aí tem dia da família, aí estamos juntos lá com todos os pais, conhecemos cada pai por nome, né? E aí tem um churrasco, às vezes faz alguma coisa, estamos juntos. E isso traz uma segurança para ele, né? E eu vou te contar um segredo: meu filho é o único menino negro de toda a escola. Olha, para você ver como a gente tem uma discrepância, né, em relação às oportunidades no nosso país. E é uma coisa séria, né? Por que isso? Então, essa diferença, eu acredito que tem que ter mesmo uma mudança social, uma valorização, um incentivo para que as crianças possam galgar outros patamares, né? Teve uma vez que eu perguntei para a diretora por que ele é a única criança negra, que ela falou: Paula, não proíbo ninguém de se matricular, né, aqui, mas não tem procura. Ela falou: não tem procura. E a escola dele é uma excelente escola aqui no Vale, e ele é a única criança. E eu pergunto às vezes para ele, falei: filho, você não quer mudar de escola? E aí, como tá? Ele falou: mãe, eu amo minha escola, eu amo meus amigos. E ele é muito respeitado, e ele respeita todo mundo, e as pessoas gostam realmente dele, né? E eu encontro ex-professores e falo: eu nem conheço os professores, não lembro, né, dos professores. Os professores se lembram de nós e lembra dele, né? Então, assim, e eu sei, a minha luta é para que outras crianças que possam ter as mesmas oportunidades, sabe? As mesmas oportunidades que o meu filho tem. Na escola sempre eu incentivei, porque eu vejo assim, que a cor da pele não quer dizer nada, mas existe mesmo um preconceito, existe. E às vezes a pessoa ela é educada, infelizmente, para se sentir inferior, né? As minhas filhas são negras, meu marido é negro, e em casa sempre foi essa questão. Não é a cor da sua pele. Você é um ser humano como qualquer outro e você vai lutar pelos seus direitos. Então eu vejo, quando há esse incentivo, a criança tem segurança de se ver como ser. Não como a cor da pele vai fazer a diferença na sua vida. Não. Ela tem a segurança de galgar outras situações, competir quando tiver alguma coisa, lutar pelas oportunidades que aparecem, né? Então, na escola municipal, tem vários concursos, várias oportunidades, e todos os alunos são incentivados. Às vezes a gente vê que tem um que não tá mais arredio, mais de ladinho. Então, dentro da escola tem o setor, né, de orientação que chama, que conversa, que orienta. Esses dias eu tive o privilégio de encontrar uma aluna nossa. Ela é uma menina negra e ela veio me abraçar e falou: professora, hoje eu sou pedagoga. E foi um orgulho para mim, porque foi uma menina assim, ela era de uma família muito humilde, e ela aproveitou todas as oportunidades. Tinha concurso, ela ia lá e fazia. Às vezes faltava até a questão do recurso financeiro, quando tinha que pagar alguma taxinha, a escola se mobilizava para ajudar, porque o papel da escola vai além, né? Vai além dos conteúdos. Mas a gente tinha esse cuidado de estar fazendo com que ela acreditasse que ela era capaz. E às vezes ela nunca pediu nada, mas a escola corria atrás para oportunizar. E os professores eram engajados, todo mundo fazia um movimento, que eu acho que é isso que faz a diferença. Quando a gente acredita, a gente se movimenta em prol daquela situação. Eu acho realmente, eu acho que é uma profissão de entrega. Eu tenho meu marido que está na rede pública, acho que quase 20 anos. 5 anos ele trabalhou na Fundação Casa. E eu vi a diferença do que ele fazia, porque os alunos iam na porta da minha casa procurar pelo Mister, que eles chamavam ele de Mister. Então eles iam lá na porta de casa procurar por eles. E meu marido sempre falou: sai daqui, procura um emprego, vai estudar, uma oportunidade melhor.
E eu fiz isso também, né? Não é sobre mim, mas uma parte da minha vida foi assim. Eu vim de uma família mas era muito humilde. Nós tivemos situações assim de miserabilidade mesmo, assim, de não ter o que comer. Passei por preconceitos, como todo negro passa, por racismo, passei muito, né? Mas eu lutei com as armas que eu tinha. Fiz curso, saí de casa muito cedo, então tive que me virar na vida. Então fiz o primeiro curso que eu fiz foi de guardete. Trabalhei no McDonald's por 4 anos e meio, depois fui fazer um curso de guardete, trabalhava em 2 empregos, fiz o curso de guardete, aí fui ganhar um pouquinho melhor, fui fazer o curso de técnico de enfermagem, depois comecei a ganhar um pouco melhor, depois fiz uma faculdade de farmácia, fiz pós, mestrado. Eu não deixei que ninguém colocasse limite, porque eu sou negra, eu não permiti que as pessoas me limitassem. Então, um amigo meu, o dia que eu fiz com a Nath, que a Nath, que tá no outro vídeo, é a filha da Iraci. E assim, que eu falei o tempo todo, né? Que ela era uma graça, E a outra filha é uma nutricionista e uma médica, e elas são negras. E assim, então a gente sofre o preconceito, mas não são as pessoas que vão dirigir a minha vida. Eu não permito que as pessoas dirijam a minha vida. Teve oportunidade de trabalho que eu sei que era aquele momento teve um preconceito. Não sei, mas eu fui outro e fui melhor, né? Todos os empregos que eu entrei, eu acabei fazendo parte da gerência. Então, assim, eu sinceramente, eu olho para essas coisas e eu falo assim, existe. Mas o negro, ele tem que olhar, que nem pra Nath, a outra, sua filha, pra Melissa. A gente tem que olhar para esses tipos de pessoas. Falar, olha, a Melissa, a Nath chegaram ali. Eu também, é ali que eu me miro, é aquilo que eu quero e vou atrás. Né? Isso é muito sério porque elas tiveram situações de preconceito que eu vivi porque eu era mãe. Porque você chega num lugar com uma filha negra, você loira, a primeira pergunta que se faz, você adotou? Então eu deixava bem claro, antes de começar a conversa eu já falava, meu marido é negro e elas parecem com meu marido. Porque o preconceito existe, né? Essa questão de falar que não existe é uma mentira, existe sim. Mas a criança ela tem que ser preparada para reconhecer, sim, que o cabelo dela é crespo, é encaracolado, mas é um cabelo bonito. Então eu não aceito que a pessoa fale assim, o cabelo ruim, não existe cabelo ruim. Não. Deus fez tudo perfeito. Então quem tem cabelo liso, quem tem cabelo cacheado, quem tem a cor da pele clara, quem tem a cor da pele escura, quando você cortar, o que vai sair dali é vermelho, né? É vida. Então eu vejo que se a criança ela for incutido nela, que ela é inferior, ela vai se sentir inferior. Mas se for incutido nela, que ela é uma criação de Deus, que ela é uma bênção, que ela vai ter um futuro brilhante, ela vai correr atrás disso. Então, na escola, todas as escolas que eu trabalhei, eu deixava bem claro que a oportunidade está ali, ela vai passar. Só que ela não tem cálculo, então você tem que pegar a hora que ela passar, para você correr atrás, né? Então, os meus pais, é aquilo que eu falei para você, eles eram pessoas humildes, o que eles puderam deixar para nós foi a educação. Então, eu corri atrás das minhas oportunidades, elas vieram, corri atrás. Eu vejo assim, você incentivar o seu filho, ele é o único negro na escola dele, não tem problema, não tem problema. Você acredita que ele vai para frente, você está investindo enquanto família. Quem dera, outros pais que estejam assistindo esse vídeo agora, possam acreditar e buscar o melhor para os seus filhos, que é essa mensagem que você deixa, né? A nossa missão aqui é incentivar a todos conquistarem o melhor. É isso que a gente quer, que chegue até os pais e principalmente para os jovens. Né? Não se deixe diminuir por uma dificuldade, por conta da sua pele, por conta das suas escolhas. Não se deixe, não se leve por isso. Você pode ser aquilo que você quiser. E pode ser, porque eu sou prova viva disso, você é prova viva disso. Os nossos filhos só conseguiram ter. A sua filha falou que minha mãe trabalhava das escolas particulares para eu ter bolsa para poder trabalhar lá.
Então, assim, então não é uma coisa fácil, não caiu, a gente não caiu do céu, a gente não teve que fazer nada. Quantos sábados e domingos você perdeu fazendo prova da prefeitura, né, do município, da escola privada, né, sábado e domingo, e aí montar relatório, porque eu tenho isso em casa, meu marido, aí monta aula e faz. A gente perde, eu falo, perde não, é um investimento, né? A gente não perde, mas é um investimento, que nem a escola do Azaf. Eu deixo de fazer diversas coisas. Tem gente que fala, mas você colocou numa escola dessa, Paulo, né? Você deixa de fazer. Eu falei assim, gente, é a única coisa que eu vou deixar pra ele. Eu não vou deixar mais nada. Não é o tênis, não é a blusa, não é, né? E eu tenho uma rede muito. Eu sou abençoada, né? Eu me desliguei muito cedo do convívio familiar, então eu perdi muito isso do convívio familiar, mas Deus me restituiu por inteiro, me deu uma família completa, assim. Minha sogra é uma bênção na minha vida, as minhas cunhadas são bênção na minha vida, então é uma rede que ajuda eu a cuidar, né? Porque senão eu não conseguiria ter feito metade, talvez, do que eu fiz. Não, metade sim, porque eu não conhecia eles, né? Mas eu falo assim, a minha sogra sempre foi uma grande incentivadora e eu sempre olhei assim, a vida da minha sogra, né? Que ela também veio do nada, nossa, aquela mulher veio do pó. E eu olhava assim e falava assim, não, se ela conseguiu com 6 filhos e foi estudando e saiu disso, eu também consigo. Então ela é um grande exemplo na minha vida, né? Então eu me miro nesses exemplos. Eu olho e falo, olha, aquilo ali tá dando certo, vamos que vai dar certo também. Porque e quando eu te ouvi o Azaf, eu falei, eu quero para ele uma vida uma vida melhor. E o que eu posso? Eu posso dar um tênis de marca, posso dar, mas tudo isso vai acabar. Então, vamos procurar uma escola onde eu sei que ele vai ter uma preparação para o futuro melhor. E vai poder ajudar outras pessoas, que eu sempre falo para ele, filho, a gente sempre tem que ajudar outras pessoas. Então, ele vai ter mais condições de ajudar outras pessoas que tenham necessidade. Então, eu sempre penso nisso, e eu acho que o jovem, independente de ser negro, de ser branco, essa segregação horrorosa, mas que vem de uma periferia, que vem de uma dificuldade de vida, que ele possa ter o direito de ter algo melhor na sua vida. Isso é muito sério, porque a escala de prioridades a gente é ensinado desde pequeno, né? Então, quando você fala essa questão da criança que é ensinada só a gostar de marcas, daí não vai dar, né? Vai ficar complicado, porque na escola particular, elas eram bolsistas, eu era professora e eu deixava bem claro, não importa o lanche que o seu colega vai levar, a roupa que ele vai usar, a viagem que ele vai fazer nas férias, que um vai para Disney, elas não iam, né? Mas saber assim, o importante é o que você está tendo. E graças a Deus, as duas eram excelentes alunas, elas valorizaram o ensino que nós pudemos proporcionar, mas era com muita luta, sim. Então, foi um investimento que, graças a Deus, a gente está colhendo os frutos. Graças a mas Deus. Deus na frente, e não vai descer um anjinho do céu para fazer o seu trabalho. Corrigir prova, preparar a aula, levantar cedo, estudar, não vai, ninguém vai fazer isso. Então, não tem essa hora para ir bem na prova, não. Você vai estudar, né? E vai bem na prova. Teve uma experiência até engraçada, uma moça que eu conheço, ela ia prestar um concurso e falou, olha, eu entrei na prova. Eu falei, mas você estudou? Não, eu falei, então, ou você estuda, ou você não vai conseguir. Então, as minhas filhas, elas sempre foram muito dedicadas aos estudos. Então, é um privilégio? O seu menino, ele é bem lembrado, porque ele, com certeza, dá o melhor dele, porque ele tem esse exemplo em casa. Isso é um privilégio. Acho que filho é bênção do Senhor. E quando a gente investe desde pequeno, ele mostra esse valor. Perto de você, longe de você, ele vai ser sempre uma dádiva de Deus na sua vida. Amém. Mas é assim que nós vemos as coisas, né? Eu olho para ele e falo, Senhor, se fosse por mim mesmo, não daria muita coisa, não. Eu sou terrível. Eu falo, ele puxou o pai, graças a Deus, em caráter, em personalidade, sabe? Eu falo assim, porque eu sou terrível. Mas o que a gente
prioriza lá em casa as coisas de Deus. Se você for conversar com ele, né, ele fala assim pra mim: mamãe, primeiramente é Deus, depois é a família, né? Eu falo, filho, então, Aí, e ele sempre fala isso, e ele demonstra isso na vida dele, né? Eu vejo que ele demonstra isso no cuidado que ele tem, né? Com a avó, com os tios, comigo, com o pai dele. E isso eu falo assim, isso não tem preço, isso não tem dinheiro que pague. Ele multiplica aquilo que ele recebe, né? Ele recebe amor e distribui amor. E isso não tem preço, então isso é na escola, isso no que ele faz, até eu falei pra você, nossa, hoje foi uma correria, eu tive que ir trabalhar, depois fui ver o jogo dele, aí a gente vem aqui gravar também, minha sogra não tá bem. Então todas essas coisas, né, é uma correria, mas você fala assim, mas é uma coisa gostosa, porque eu e o pai tivemos o privilégio de assistir lá o jogo dele, que ele fez 11 anos agora. Então ele vê que a família sempre está ao redor dele. E ele se sente muito, eu vejo ele uma criança muito segura. Ele brinca comigo, falou, mamãe, eu sou da Sari, eu odeio o Cris. Eu falo, por quê, filho? Porque na minha escola só tem eu de negro, é igual a Sari, eu odeio o Cris, mamãe. Que ele fala, que a mãe do Cris fala, as escolas dos brancos são melhores. Eu falo, mas filho, você acha isso? Ele falou, não. Mas eu gosto, eu não me importo que sou o único negro. Nem ligo. Ele nem percebe isso. Porque para ele, a gente ensina que isso não é importante. O importante é o que ele é. Uhum. E quando eu vi as suas filhas, quando eu soube das suas filhas, que eu tinha visto elas todas pequenininhas, e quando o Márcio me contou, eu falei, gente, eu tenho que levar elas. Porque as pessoas têm que ver o que elas são. O que a Nath se tornou. Que menina linda, sabe? Com uma educação, falando com uma calma e passando pra gente, olha, tantos jovens, até dentro da igreja, né, que os pais falam, olha pro meu filho, ele tá longe de casa, não tá em nenhuma igreja, não quer mais saber. Então essa é a nossa preocupação, falar assim, vamos deixar uma palavra, onde ele puder, onde ele estiver, ele vai estar escutando. Eu vi quantas pessoas puderem acessar a Nath e falar assim, olha, sabe, quantas pessoas puderem escutar, isso é um meio de você falar do amor de Deus, falar, olha, você não tá sozinho. Gente, eu fiquei apaixonada, assim. Olha, eu agradeço, mas a gente sabe que é o cuidado de Deus na vida delas, né? O papel do pai realmente é ensinar o filho desde pequeno no caminho que deve andar, e tá orando por eles, mas o vigiar, né, o entregar o seu filho para o Senhor no cuidado dele é uma coisa que eu e meu marido sempre nós cuidamos. Quando elas foram para a universidade no sul do país, a primeira coisa que nós procuramos foi uma igreja que pudesse acolher e cuidar delas, porque nós não estaríamos presentes, mas elas precisariam congregar, estar num lugar que as acolhesse. E Deus abençoou que tanto em Santa Maria como em Curitiba elas foram muito bem acolhidas. A Melissa, que fez medicina em Santa Maria, a Igreja Batista de lá acolheu muito bem. Eu agradeço muito aos pastores de Santa Maria, das igrejas batistas que ela congregou lá. E em Curitiba, os pastores da Hollins também, é uma família, né? São orientais, que são pessoas assim, que acolheram de uma forma sobrenatural. Eu vejo que tudo isso foi a mão de Deus. Mas nós, enquanto pais, a gente teve que se mexer, né? Nós nos mobilizamos, nós fomos atrás. Deus prepara o caminho, mas você tem que andar. Porque é aquilo que eu falei, né? Não vai descer um anjinho do céu e vai fazer a sua parte. E elas foram comprometidas, né? Cuidaram, né? Guardaram a palavra do Senhor no coração para poder enfrentar os desafios que todos nós tivemos. Eu na faculdade tive desafios, elas lá tiveram. A diferença é que elas estavam longe da família, né, da família mater, mas tinha a família cristã lá, que estava cuidando também. E qual é o recado que você deixa para esses jovens e para a família, para a gente terminar? Gente, terminando, não esquece de se inscrever e deixar o like. Então, filhos, como diz lá no Salmo 127, são herança do Senhor na nossa vida. E nós, enquanto família, enquanto pais, nós somos mordomos, né? Nós vamos cuidar desde que nasce, vai ensinar no caminho do Senhor, vai dar todo o amor.
acolher, mas um dia eles vão voar. E esse momento de voar, é muito importante que eles saibam que a família vai ser sempre um porto seguro, que eles podem voltar a hora que eles quiserem, que eles vão ser bem acolhidos. Então, vigiar, orar pelo seu filho, mas cuidar e acolher sempre. Que ele possa dialogar com você em todo o tempo. Que ele tenha uma estrutura familiar, não é só a questão do recurso financeiro, porque isso às vezes não existe, né? Não existe. E o que existe então? Existe o cuidado, né? O apoio, o fala, vai em frente que você vai conseguir, como foi comigo, meu pai não tinha recurso, né? Mas ele tinha assim, vai que você consegue. O incentivo, a palavra de apoio, a bênção dos pais na vida dos filhos faz toda a diferença. E eu vejo assim, que ame os seus filhos em todo o tempo e coloca o amor de Deus no coração deles em primeiro lugar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o privilégio que você tem enquanto os pais. E abençoe o seu filho. Filho é bênção. Então, decrete, profira para o seu filho palavras de bênção. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, Paula, porque é um privilégio para a gente saber que existe alguém que se preocupa, né, de propagar que o jovem cristão negro, né, você fala, mas é uma pessoa loira que está falando, mas as minhas filhas são negras, né? Tem esse cuidado, essa preocupação, de que ele possa acreditar que existe um futuro que Deus preparou para ele, mas ele tem que correr atrás. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, assim, né, você se dispor aqui, a Nath, né, por ter vindo, e assim, eu sou eternamente agradecida, e que a gente possa dar uma palavra, tirar um tempinho e falar com os jovens, para que eles possam ter um movimento diferente, um novo rumo na sua vida. Você que está perdido, você que está aí, não olhe para Deus e caminhe, mova-se, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê no Senhor. Não fique parado, se movimente, vai dar certo, vai dar certo. Muito obrigada, Cristina.